Seja bem-vindo a mais um consultório, programa dedicado à sua saúde e bem-estar aqui no Porto Canal. Já sabe que são 2 da tarde, portanto, vamos falar e explorar assuntos do seu interesse, sempre com o foco na sua saúde, porque de facto é o que temos de mais importante. Na primeira parte do programa de hoje, nesta tarde de quarta-feira, vamos falar de bullying no local de trabalho. Vamos conhecer esta realidade que existe, é verdade, e também saber porque é que muitas vezes pessoas que são vítimas de bullying no local de trabalho não conseguem fazer queixa ou até mesmo despedir-se. Se por acaso já foi vítima de bullying ou conhece alguém que foi, estamos aqui disponíveis também para ouvir o seu testemunho. Já sabe que pode entrar em contacto connosco através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt ou também do número de telefone 225083297 para precisamente partilhar connosco a sua história, que tantas vezes ajuda outros telespectadores e vai ajudar também a nossa conversa, tenho a certeza. De resto, pode aqui também explorar e fazer as suas questões, ver então as suas perguntas respondidas relacionadas com psicologia. Mas ao longo do programa de hoje vamos também entrar no campo da medicina dentária. Daqui a pouco vai também estar aqui connosco o Dr. João Espírito Santo, médico dentista, e vamos falar de reabilitação oral com implantes dentários. Como é que se faz este procedimento todo? Será que somos todos candidatos de facto a colocar implantes dentários? Portanto, todas estas dúvidas vão ser esclarecidas com a ajuda do nosso médico dentista convidado de hoje, o Dr. João Espírito Santo. E se tem dúvidas sobre este assunto ou também dúvidas relacionadas com a saúde oral, tem aqui este espaço em direto também para as colocar e ver então as suas questões esclarecidas. Mais uma vez, o número do telefone é o 225083297 ou, se for mais fácil para si, envie-nos a sua questão, a sua história para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Está no ar o consultório. Obrigada por já estar connosco desse lado. Pode fazê-lo até bem perto das 3h30. Nessa altura temos encontro marcado com a Catarina Amorim do Viver Aqui. Vamos saber então o que nos reserva o programa nesta tarde aqui também no que diz respeito ao Viver Aqui. Para já, seguimos a falar de bullying no local de trabalho. É este o tema que vai dominar esta primeira parte do consultório de hoje. Está connosco a doutora Magda Lopes, é psicóloga do comportamento desviante e da justiça. Aqui agradeço a presença. Olá, muito obrigada, muito obrigada. É um gosto tê-la cá. Deixe-me só relembrar lá para casa que os nossos telespectadores podem enviar o seu testemunho sobre este assunto e a sua história de forma anónima também, porque muitas vezes não querem ser identificados e, portanto, estamos aqui disponíveis para o ajudar, seja de forma anónima ou não. Sra. Doutora, bullying no local de trabalho é real, existe? Sim. E até tem um nome, não é? Sim. A literatura mostra-nos que ao longo desde 1990, 1996, era denominado de mobbing. Em 2005 fala-se em assédio moral, em 2008 em bullying no trabalho e depois em 2013 novamente em mobbing. Mas as três expressões relatam para o mesmo tipo de comportamentos, para o mesmo tipo de situações com o mesmo tipo de efeitos. E é isso mesmo que queremos explorar, esse tipo de comportamentos. Mas deixe-me só abordar esta questão, porque muitas vezes este tema está associado às escolas e ao ensino. Fala-se pouco de bullying no local de trabalho. É uma área um bocadinho mais, menos estudada, é muito mais estudada na área educacional, porque muitas das vezes também não é relatada em contexto das empresas. Claro. Se formos verificar os dados dos relatórios que estudam este tipo de situações, há muito pouca informação, há muito poucos estudos. Vai havendo mais, mas há muito pouca informação e é necessário estudar mais estas áreas para ter mais informações e informações mais atuais e mais pertinentes para também nos dar mais estratégias para podermos ajudar as pessoas que sofrem deste tipo de situações no seu local de trabalho. Mas não é porque este assédio não existe, é porque Ele de facto existe. Muitas vezes as pessoas não fazem queixa, não se despedem, há medo, há uma série, receio, há uma série de fatores que impedem que as pessoas façam queixa, que as pessoas recorram aos serviços dos RH da empresa, que as pessoas recorram às entidades
judiciais e que façam queixa, se não na empresa, por exemplo, nas entidades das forças de segurança que apresentem essa queixa, para efetivamente haver uma resposta eficaz. Só que há um medo subjacente a quem sofre deste tipo de situações, a quem sofre de bullying no local de trabalho. Medo de represálias, claro. Medo de um despedimento e todos nós temos contas para pagar e isto acaba por ser um dos fatores que mais pesa quando as pessoas quando pensam em vou ou não denunciar, o que é que eu faço, este é um dos fatores que acaba Sem por dúvida. pesar. E temos que conseguir também perceber esse lado, não é? Mas por isso é que esta conversa também surge para tentarmos ajudar essas pessoas que já estiveram ou que estão nesta situação. Portanto, estamos a falar de que tipo de comportamentos por parte do agressor para a vítima? À semelhança daquilo que é o bullying, falamos de comportamentos que são repetidos ao longo do tempo. Não estamos a falar de um ato isolado, nem de um acontecimento só, estamos a falar de um conjunto de acontecimentos que vão acontecendo ao longo do tempo e que têm como objetivo não só denegrir a imagem da pessoa, denegrir a sua autoestima, o seu autoconceito, provocar também medo, insultar, ameaçar, desvalorizar a sua, no caso do trabalho, desvalorizar a sua competência, a sua qualidade enquanto trabalhador e o trabalho que realiza e ao longo de um período de tempo este tipo de situações acaba por trazer um pesar no indivíduo e ele acaba por se sentir cada vez menos capaz. Claro. Isto depois acaba por ter impacto também na própria empresa, direta e indiretamente, e para a sociedade em geral também, indiretamente, porque todos nós acabamos por sofrer com este tipo de situações. Portanto, vai ter um impacto cada vez maior, não é? Sim, não só ao nível da parte individual do indivíduo, da sua personalidade, das suas características, da sua autoestima, pessoas que acabam por desenvolver sintomatologia depressiva, desenvolver sintomatologia ansiosa, muitas das vezes acabam por estar associados comportamentos aditivos, nomeadamente com álcool ou drogas, tentativas de suicídio, ideação suicida, pensamentos autodestrutivos que vão denegrir o indivíduo ao longo do seu tempo e isto vai ter um impacto direto na sua qualidade de trabalho. Há uma redução da qualidade de trabalho e daquilo que o trabalhador vai produzir para a empresa, por consequência claro. A empresa também vai ter uma perda na sua rentabilidade e por consequência nós, sociedade, também vamos sofrer com isso. Claro. Se pensarmos, uma espiral. É uma espiral. Se pensarmos que uma pessoa que produz pouco ou uma pessoa que está com uma depressão eventualmente acabará por recorrer ao seu médico de família para solicitar uma consulta de psiquiatria ou para solicitar acompanhamento psicológico porque está a sofrer deste tipo de situações e não se sente capaz para ir trabalhar, para realizar o seu trabalho, não se sente feliz com o seu local de trabalho porque acaba por sofrer destas situações, essa pessoa vai muito provavelmente pedir uma baixa menos um funcionário na empresa, um funcionário que terá de ser reposto. Se esse funcionário tem que ser reposto, a empresa tem um trabalho acrescido que é selecionar alguém para ir para aquele posto de trabalho, dar-lhe formação se for o caso, ou seja, em termos económicos, isto tem um impacto direto porque o Estado tem que claro. Auxiliar, acionar os meios, seja da Segurança Social, seja de outros meios, para auxiliar monetariamente estas pessoas que estão de baixa e as empresas também têm um custo acrescido porque têm que estar a contratar e a selecionar e a formar mais trabalhadores que se estas situações fossem solucionadas e se este tipo de situações em contexto de trabalho estivéssemos mais atentos, se calhar poderíamos evitar e manter uma qualidade de trabalho, seja para a empresa, seja para o próprio trabalhador. Mas estamos aqui a falar de uma atuação dos recursos humanos, por exemplo, numa empresa e dos próprios colegas de trabalho, que também Sim. podem dirigir-se aos seus diretores, se for o caso, os recursos humanos, e também fazer queixa. Porque é que muitos colegas de trabalho acabam por não se envolver. Claro. Sentem eles próprios medo de eles se tornarem o alvo deste bullying, deste assédio, deste mobbing. E é o chamado efeito espectador. Né? As pessoas acabam por estar apenas a observar, sabem que aquilo acontece, não se envolvem, acabam por não reagir porque temem que passem eles a ser o alvo. E muitas das vezes também temem que haja uma escalada deste tipo de situações e que haja
um maior acontecimento, por um maior período de tempo, e em termos psicológicos isto tem um efeito devastador no ser humano. Sim. Principalmente na questão emocional. Mas muitas vezes este assédio é feito também em grupo, não só de forma individual? Sim, pode acontecer em grupo, pode acontecer de forma individual. Aquilo que as estatísticas mostram no relatório do CITE de 2015 é que grande parte destas situações de assédio em contexto de trabalho acabam por ocorrer por uma chefia, ou seja, a chefia ou a figura da autoridade que é o autor destas situações perante o trabalhador. Mas também há situações em que os trabalhadores reportam que estas situações de assédio, de bullying, acabam por ocorrer entre colegas de trabalho, seja na luta por uma promoção, por um cargo de maior importância, em que acaba aqui por se tentar sempre diminuir o outro para que ele se sinta incapaz de exercer aquele posto de trabalho. E os estudos identificam algum perfil, tanto por parte do agressor como da vítima? Normalmente, por exemplo, da vítima, são melhores trabalhadores e por isso é que no caso de serem os colegas os agressores, por norma, querem diminuir aquela pessoa, não é? Até excluir, porque leva muitas vezes ao isolamento. Sim, leva ao isolamento social porque a pessoa acaba por se sentir incapaz, por se sentir, de certa forma, inútil para realizar aquela tarefa, acabando aqui um bocadinho por dar razão àquilo que o agressor lhe vai dizendo ao longo do tempo. Se há um perfil, por norma, as vítimas acabam por ser pessoas que se sentem mais indefesas, que acabam por duvidar um bocadinho de si próprias, são pessoas que poderão ter baixa autoestima, mas não é taxativo. Isto pode acontecer com pessoas com uma excelente autoestima, mas que, como vão sofrendo deste tipo de situações ao longo do tempo, vão duvidando delas próprias. E aqui a inteligência emocional é um dos grandes fatores. Pessoas com uma boa inteligência emocional acabam por ser capazes de gerir melhor este tipo de situações e de reagir de uma forma mais adequada. Enquanto que pessoas em que estas competências acabam por não estar tão desenvolvidas têm mais dificuldade e acabam muitas vezes por não reagir. Até porque este tipo de assédio é punido por lei, não é? Portanto, sim, a lei é clara. Sim, a lei é clara. Muitas vezes as pessoas podem não saber disso. A lei é clara, está foi publicado em Diário da República, é o artigo 29, que pune neste tipo de situações, seja assédio sexual, neste caso assédio moral, são as duas puníveis por lei para quem comete, e as empresas também têm uma linhazinha em que a lei é muito clara que tem que haver uma ação. Se a empresa tem conhecimento deste tipo de situações, a empresa tem que agir de forma a proteger os seus trabalhadores e o bem-estar quer mental, quer físico dos trabalhadores da empresa. Portanto, no que diz respeito à legislação, as pessoas devem avançar, fazer a queixa. Mas para tratarem da sua saúde, ainda mais da sua saúde mental, até porque aqui há um grande impacto emocional, aqui um acompanhamento com uma psicóloga especialista nesta área, precisamente comportamento desviante e da justiça, vai também ajudar a pessoa a ganhar novamente a autoestima. Exatamente. Até porque pode ter o receio de ter um novo emprego e ter e que estas situações voltem a acontecer. É preciso trabalhar não só a autoestima do nosso paciente, se essa pessoa sofrer de assédio, mas também trabalhar as suas competências sociais e as suas competências enquanto trabalhador para se sentir efetivamente eficaz no seu local de trabalho e se sentir uma pessoa útil à empresa, capaz de mostrar as suas qualidades, as suas competências, e isto é um processo que, dependendo da fragilidade com que a pessoa chega, é difícil dizer o tempo que isto leva, porque depende sempre do indivíduo, mas sem dúvida alguma que uma pessoa que sofre de assédio, seja ele qual for, necessita de acompanhamento psicológico para trabalhar a sua fragilidade emocional, de forma a que ela não seja uma fragilidade, mas sim uma qualidade bem trabalhada e bem sustentada, para ele se sentir mais capaz. Porque por muito que a pessoa não queira, depois isto também vai ter impacto a nível familiar, por exemplo, não é? Sim.
se pensarmos que uma pessoa que se sente incapaz no local de trabalho e que acaba por desvalorizada e que acaba por desenvolver estes comportamentos depressivos, estes comportamentos ansiosos, em casa é uma pessoa que se vai acabar por isolar, que se vai acabar por mostrar mais irritada, com menos paciência, com menos vontade até em casa de fazer seja que tarefa for. É uma pessoa que vai evitar muitas vezes também querer sair de casa, estar com familiares, estar com amigos, porque o sentimento desta inutilidade acaba por transparecer para outras áreas que não só o trabalho. Claro. Em termos psicológicos, todas as áreas são afetadas e são todas essas áreas que têm que ser trabalhadas para promover saúde e bem-estar no ser humano. Qual é a realidade do nosso país, Sra. Doutora? Há de facto muitas pessoas a pedirem ajuda ou não serão todas? Não são todas. Às vezes elas chegam, se calhar por outros motivos, por outras situações, mas que têm por detrás estas situações deste abuso, destes comportamentos que denegriram a sua imagem de alguma forma e que os afetaram. E ao longo do processo terapêutico acabamos por perceber que houve esta situação que não foi reportada porque se calhar foi desvalorizada, porque era só uma brincadeira, que é aquilo que muitas vezes se associa ao bullying, é sempre tudo uma brincadeira, mas não é uma brincadeira a partir do momento em que os meus limites e o meu bem-estar é posto em causa em função daquilo que o outro acha e percepciona como uma brincadeira, e nós não percepcionamos todos da mesma forma. Se eu percepciono aquela situação como uma situação de abuso, uma situação que está a pôr em causa o meu bem-estar, eu tenho que denunciar, seja na empresa, seja nas entidades competentes, e tenho que procurar ajuda para, se calhar, dar a força extra para denunciar e eu me sentir capaz de denunciar, porque é preciso também a pessoa sentir-se muito capaz de fazer esta denúncia e também ser capaz depois de, quiçá, mudar de emprego, de trabalhar noutra área, procurar outra área em que se sinta realizado e que se sinta feliz. E em consulta muitas pessoas dizem isso mesmo e admitem que tinham medo de sofrer represálias. Sim. E por isso nunca fizeram queixa. Sim, às vezes é difícil, às vezes é preciso dar a volta para chegar lá. Mas sim, acabam por admitir que já tiveram perante este tipo de situações. Às vezes de forma inconsciente acabam por chegar lá, outras vezes de forma mais consciente, mas acabam por admitir que sofreram deste tipo de situações e aí o processo já toma outros caminhos em prol do seu bem-estar. Sem dúvida. Sra. Doutora, muito obrigada pela sua presença e por esta explicação. Vamos agora então ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores ou também a sua história, o seu testemunho. Se foi vítima deste assédio moral no seu local de trabalho ou conhece alguém que foi também, se já esteve próximo de uma situação, queremos ouvir a sua história, também nos ajuda a compreender melhor esta realidade. Ora, o endereço de e-mail para onde pode enviar o seu caso é consultorio@portocanal.pt, mas pode também esclarecer dúvidas relacionadas com psicologia. E para além do nosso endereço de e-mail, está também disponível o número de telefone 22 508 3297, para onde pode ligar para inscrever-se então e participar aqui em direto. Portanto, o seu testemunho sobre este tema, que dominou então a primeira parte, ou também aqui questões relacionadas com psicologia, estamos aqui disponíveis para o ajudar. Após um curtíssimo intervalo que vamos fazer já de seguida. Até já. Avançamos para a segunda parte do consultório nesta tarde de quarta-feira aqui no Porto Canal e agora com a sua participação tem aqui a oportunidade de, em direto, colocar a sua questão relacionada com psicologia ou também partilhar connosco a sua opinião, o seu testemunho relativamente ao tema que tivemos a abordar antes do intervalo, bullying no local de trabalho. Para se inscrever basta marcar o número de telefone 22 508 3297. Recordo que também pode fazê-lo de forma anónima, enviando, por exemplo, um e-mail com a sua história para o endereço de e-mail consultorio@portocanal.pt. Connosco continua a doutora Magda Lopes, psicóloga do comportamento desviante e da justiça, a quem agradeço mais uma vez a presença. Muito obrigada, Sra. Doutora. De facto, faltou-nos explorar aqui as estatísticas, porque há uma diferença de género, não é? No que diz respeito ao agressor e à vítima. Sim. Olhando às estatísticas de forma geral, nos países da União Europeia,
a percentagem deste tipo de casos é de 4,1%, enquanto para Portugal falamos nos 16,5%. O que é uma diferença enorme, claro, e que já por aí já nos deve deixar alerta e repensar as nossas metodologias de resolução deste tipo de situações. Olhando de forma mais específica para a diferença entre género nos autores, quando o autor é do sexo masculino, falamos aqui em percentagens entre os 62% para vítimas do sexo feminino e 37% para vítimas do sexo masculino. Quando o autor é do sexo feminino, falamos em 87% para vítimas do sexo feminino e apenas 12% para vítimas do sexo masculino, o que acaba aqui por nos deixar um bocadinho alerta para estas diferenças entre feminino e masculino. Sabemos que temos mais Sofias do sexo masculino, o que por si só também justifica assim aqui um bocadinho a diferença destas estatísticas, mas é preocupante quando a mulher é muitas das vezes o alvo, mas também é muitas das vezes a pessoa que acaba por perpetuar e por instigar este tipo de comportamentos que são reprováveis e puníveis por lei. Claro, claro que sim. Há pouco perguntava-lhe também o perfil do autor e neste caso também da vítima. Estávamos aqui a falar durante o intervalo, muitas vezes precisamente o agressor, também ele foi vítima de bullying, por exemplo, na escola, não é? Sim. Os estudos mostram, e a literatura mostra, que muitas das vezes quem comete estes atos de bullying já sofreu de bullying, ou seja, tenha sido na sua adolescência, durante o tempo em que esteve na escola, e como não adquiriu as estratégias para resolver e para conseguir responder da melhor forma e mudar o seu comportamento, porque acima de tudo falamos de uma mudança que tem que existir de comportamento e de pensamento, acaba por adquirir este tipo de comportamentos tão reprováveis e do qual sofreu e acaba por realizar isto com outros, e passando ele próprio a ser um bully e não uma vítima. Portanto, para quem ainda tem dúvidas, de acordo com o artigo 29 do Código de Trabalho, o assédio moral no local de trabalho é punido e considerado contra ordenação muito grave, conferindo à vítima o direito a uma indemnização. É assim, não é, senhora? É sim, senhora. Muito bem. Vamos então agora ouvir os nossos telespectadores. Começamos com a dona Dina Ferreira, a quem dou as boas-vindas. Liga do Porto, tem 65 anos. Seja bem-vinda ao consultório. Boa tarde. Olá, muito boa tarde. Olha, faz favor, eu não vou pôr nenhuma questão, eu queria fazer uma abordagem relativamente ao bullying num local de trabalho muito concreto, que é as escolas. Sim. Eu acho que a escola deve ser, o cadinho da sociedade e penso que quem pratica o bullying é alguém que não tem respeito pelo outro. Portanto, é uma atitude de prepotência para com os mais fracos e, portanto, penso que no local de trabalho, em todos os locais de trabalho, não deve haver bullying, nem em lado nenhum, mas acho que devemos dar uma particular atenção a um local que eu acho que deve ser por excelência de formação. E, portanto, acho que isso que não está a acontecer. Eu sei que quem está aqui à minha frente é uma psicóloga e não sei até que ponto é que ela tem ligação ou até que ponto é que aquilo que eu vou dizer poderá ter alcance a outros níveis, mas o que é certo é que hoje em dia há muito bullying nas escolas, fala-se muito em bullying entre as crianças, entre os jovens, entre os discentes, não se fala, ou fala-se de outra maneira em relação ao bullying que é perpetrado contra os professores, porque eu acho que a maneira como os professores estão a ser tratados, e não é pelo facto de serem pessoas específicas, é por aquilo que elas representam. Acho que os professores e outras entidades, aliás, outras pessoas são agentes de ensinagem, de formação. E uma criança, um aluno, um jovem que agride, que maltrata, que insulta um professor, ele está ali claramente a dizer-nos a todos nós que não respeita o outro. Portanto, eu acho, peço desculpa se realmente a minha observação não se enquadra naquilo que vocês pretendem transmitir, mas o que é certo é que a mim preocupa-me muito o bullying per si
e quando ele chega aos professores, acho que é de última linha. Portanto, acho que nós, enquanto sociedade, seja lá o organismo que for, deve levar isto como não um problema da escola, mas sim um problema gravíssimo da nossa sociedade, dos nossos vindouros. E, posto isto, eu gostava, portanto, não é uma questão, como já disse, mas gostava de ouvir a opinião da senhora doutora e, efetivamente, saber até que ponto é que as minhas palavras possam ter alguma repercussão. E agradeço imenso, a Dona Dina Ferreira, esta sua reflexão. Estamos aqui disponíveis para ouvir qualquer opinião, claro que sim, e ainda bem que traz este assunto também aqui para cima da mesa, porque é precisamente a área da atuação também da sua doutora, não é? Está muito à vontade para nos pôr a par desta realidade também do bullying nas escolas, entre alunos e de alunos para professores. Efetivamente são situações que acabam por acontecer em contexto escolar e à semelhança daquilo que também acontece em contexto de trabalho, as entidades têm que ter estratégias, procedimentos para a resolução deste tipo de situações claras, seja numa empresa em que existe medidas definidas e que têm que estar medidas definidas, mas nas escolas também existem medidas definidas para sancionar, para cessar, para punir este tipo de comportamentos, para punir estas ações. Claro. Se bem que em contexto escolar, e como a telespectadora falou muito bem, é um local de formação e é um local de aprendizagem. São comportamentos reprováveis, sim, mas nós também trabalhamos muito no sentido desta mudança de comportamento, desta alteração destes valores para valores que socialmente são aceitos, para saber respeitar o outro, ter empatia pelo outro, seja por que diferença seja, e é muito neste sentido que a nossa mecânica de trabalho nas escolas acaba por acontecer. Nós não conseguimos controlar o que vem de fora. Claro. Eu não consigo controlar as variáveis casa, as variáveis ambiente externo, aquilo que é o contexto de escola. E essas variáveis têm, sem dúvida alguma, uma influência e um peso muito grande naquilo que é o comportamento dos alunos em contexto escolar, da mesma forma que acabam por ter para um trabalhador em contexto do seu local de empresa. Portanto, é importante investigar e perceber a causa também que leva aquela criança, neste contexto, ou adolescente, a praticar o bullying. Exatamente, e muitas das vezes vamos perceber que são crianças ou adolescentes, eles próprios com... isto não é justificar o comportamento, é perceber o porquê disto estar a acontecer. E às vezes percebemos que são adolescentes, são crianças, eles próprios com um passado pesado, difícil, sim. Com uma história de vida complicada, e novamente digo, não é justificar, é apenas perceber, para nós percebermos onde é que nós podemos atuar e de que forma é que nós podemos ajudar aquele, falando neste caso da escola, aquele aluno a retificar o seu comportamento e a ter um comportamento mais proativo, de respeito pelo colega, ser capaz de fazer amizades que sejam vantajosas e não amizades, por exemplo, por interesse, ser capaz de ajudar o outro quando sente que ele está em dificuldades, ser capaz ele próprio de ir defender um colega e de o ajudar a ir pedir ajuda a um adulto na escola se vê que aquele coleguinha está a ser, por exemplo, gozado. Claro. É neste sentido que nós, em contexto escolar, acabamos por trabalhar. Da mesma forma que em contexto clínico acabamos por fazer este trabalho um bocadinho mais indireto e, por outra forma, com o nosso utente em contexto de consulta. Tenho certeza que a presença de mais psicólogos nas escolas iria também ajudar um bocadinho. Somos poucos, somos mais agora, mas continuamos a ser poucos. Continuamos a ser, é uma lacuna, continuamos a ter. E são muitas frentes de batalha. Sem dúvida, sem dúvida. Dona Dina Ferreira, muito obrigada pela sua participação no consultório, foi um gosto ouvi-la. Muito obrigada por esta sugestão de tema também. Seguimos em frente, vamos agora, Sra. Doutora, tentar ajudar a Dona Julieta Marques. Pergunta o seguinte, muito boa tarde. O meu filho de 20 anos sofre de depressão e ansiedade desde há 2 anos que foi diagnosticado. Aos 5 perdeu o pai por doença e andou em psicologia também porque na escola não estava bem adaptado. Neste momento toma medicação. Também já andou em psicologia, mas de momento não quer. Assim é que é. Não vejo melhoras e em casa tem momentos de alguma agressividade verbal, mas sei que quando sai com amigos tem um comportamento normal. Não quer ir para a universidade, nem quer trabalhar. E eu vou cedendo. Será que devo ceder a todos estes seus caprichos? Muito obrigada, Julieta Marques. Obrigada por esta pergunta.
Não. É normal que a Dona Julieta, acho que não me enganei no nome, esteja preocupada. A medicação não é uma cura, a medicação é uma ajuda. E é necessário fazer um processo terapêutico, claro. São os outros 50%, para, efetivamente, o objetivo desta toma da medicação acabar por ter um efeito positivo no indivíduo. Já teve psicologia várias vezes, correu bem, o feedback era positivo, até que forma é que se calhar tentar experimentar novamente não será importante. Eu sei que o filho já tem 20 anos, é adulto, é maior de idade, mas não, apenas a vida social não pode ser sempre a resposta, porque nós quando estamos com amigos estamos desinibidos, estamos num contexto em que não há preocupações, eu não tenho que corresponder às expectativas de ninguém, posso ser quem eu quiser, da forma que eu quiser. Se houver álcool associado, esta desinibição ainda ocorre de forma muito mais natural. Se calhar é importante a Dona Julieta conversar com o filho, tentar sensibilizá-lo, que é importante, sensibilizá-lo para estas mudanças de humor, para efetivamente tentar ajudá-lo da melhor forma. Se não, em contexto de consulta, já que ele dá uma medicação, quando vai à consulta para rever a medicação, seja a dosagem, seja a medicação que está a tomar, é importante referir isto ao psiquiatra que o esteja a acompanhar, para também o psiquiatra ajudar neste processo de sensibilizar o filho da Dona Julieta a aceitar um processo terapêutico com vista a promover um bem-estar psicológico e um sentimento de felicidade. E é importante também perceber neste contexto que é algo que pode demorar o seu tempo, não é? Estas consultas, nomeadamente se for feita a psicoterapia, é algo que pode demorar. Não sabemos quanto tempo, é possível prever, não é? Tudo é feito em função do indivíduo. Exatamente. E daquilo que o indivíduo traz para a consulta. Se demora... Não posso dizer que demora 6 sessões, 10 sessões, 11 sessões. É ingrato. Há pessoas que fazem terapia anos e anos e anos a fio, porque vão trabalhando questões que lhes vão aparecendo, situações em que se vão sentindo mais fragilizadas. São processos que levam o seu tempo e que são sempre feitos em função do outro e não de mim. Eu trabalho aquilo que o paciente me traz. Eu trabalho aquilo que o paciente está disposto a trabalhar também. Eu dou a estratégia, mas o outro lado tem que estar disposto a pôr a estratégia em prática, a dar tempo à estratégia de surtir efeito, a trazer o feedback se a estratégia correu bem, se não correu bem, de que forma é que correu, como é que fez, quais são as suas preocupações, onde é que sente que aquilo está a limitar, para efetivamente este processo terapêutico ser um processo de juntos remarmos a bom porto. Claro que sim. Dona Julieta Marques, muito obrigada também por esta questão e corra tudo bem com o seu filho. Muito obrigada. Temos aqui mais um testemunho, um desabafo também do Francisco Costa. Diz o seguinte: muito boa tarde, fui vítima de assédio moral em 2010, fiz queixa da empresa e acabei por ir para o desemprego. Até hoje, nunca mais trabalhei. Fui parar à psiquiatria do hospital. Quem sofre com isto sou eu. O poder ganha sempre. Muito obrigado. Diz o nosso telespectador. De que forma, é um desabafo. De que forma é que ele fez queixa? Claro. Apenas na empresa? Lá está, já percebemos que às vezes recorrer apenas hierarquicamente na empresa para apresentar este tipo de situações e denunciar este tipo de situações, às vezes por si só não chega. É importante que quando alguém é vítima de assédio, de bullying no trabalho, que haja um registro deste tipo de situações em que as pessoas apontem quem fez, quando fez, o que disse, de que forma é que disse. Por exemplo, se eu tenho e-mails em que em que o meu superior hierárquico me ameaça, em que tenta denegrir a minha imagem, é importante eu fazer este registro, porque quando eu denuncio, eu tenho um histórico. Isto já começou em X data, já aconteceu X vezes, eu já pedi para parar, eu já disse que não gosto que me diga. Tudo isto é importante para, se efetivamente a empresa não fez nada, então legalmente eu tenho um prazo de 6 meses, a partir do momento em que isto acontece, há um prazo de 6 meses para apresentar uma queixa formal. E a partir daí isto passa de ser, isto toma uma dimensão em termos judiciais, legal,
em que a empresa vai ter que responder, o trabalhador também, de forma a aprovar aquilo que está a evidenciar e depois aí dá direito a uma indenização, se for o caso, mediante depois também as características da empresa. Não esquecendo então este acompanhamento por parte da psicologia, que é essencial. É essencial em qualquer uma das áreas, seja escolar, seja no âmbito do trabalho, é sempre importante porque há uma fragilidade ao nível da parte psicológica do indivíduo. E a partir do momento em que o nosso psicológico é afetado, nós precisamos de o trabalhar para o fortalecer e para nos sentirmos mais capazes, mais competentes. E aí é o nosso trabalho e é aqui que nós intervimos e que nós ajudamos. Sem dúvida, nos ajudamos, sem dúvida. Exatamente. Sra. Doutora, muito obrigada por ter cá no consultório. Continuação de um bom trabalho para si. Obrigada por esta explicação deste tema. Muito obrigada. Nós também seguimos em frente, portanto vamos fazer um curtíssimo intervalo. Depois desta pausa vai estar aqui connosco o Dr. João Espírito Santo, médico-dentista. Vamos falar de reabilitação oral com implantes dentários, como é que se processa toda esta questão, cuidados no pós-operatório. Portanto, todas as dúvidas vão ser esclarecidas então com o Dr. João Espírito Santo. No final da nossa explicação vai poder também colocar a sua questão aqui em direto, relacionada com este tema ou também saúde oral, medicina dentária, se preferir. Pode já inscrever-se através do número de telefone 225083297 para garantir a sua participação em direto ou também ir enviando a sua pergunta para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Até já.